visitantes, as pessoas que não nos acompanham com frequência, a partir do sinal de gravação, é bom registrar sua presença no chat dessa conversa. Todos os questionamentos, é bom também anotar no chat, porque esse chat ele passa a ser um documento, ele vai integrar a nossa ata. Então, tudo que vocês escreverem aqui, ele vai ficar registrado também. Certo? Então, a partir de agora, vocês podem começar a se inscrever. Então, agora nós estamos iniciando, agora são 19 horas e 14 minutos, a 441ª Assembleia Ordinária Remota, é a 9ª de 2021. Como sempre, a nossa reunião, ela está sendo realizada, ela funciona através da plataforma Google Meet, e após no final da reunião, nós faremos a ata dessa reunião, e mais tardar amanhã ela também vai estar no canal do YouTube desse conselho. Nós começamos a nossa reunião com o expediente. O expediente, quem faz é o nosso secretário executivo, que é o Paulo. Paulo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, né? A nossa 40ª reunião do Conselho Municipal de Saúde. Correspondências que eu tenho um e-mail que foi Paulo. Nós temos um e-mail que encaminha a resolução 77 do Conselho Municipal de Saúde, que é a resolução que reprova a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde de Itajaí, referente ao exercício 2020. Ofício número 012, encaminhado ao presidente da Câmara dos Vereadores de Itajaí, o vereador Marcelo Werner, e nós encaminhamos o cronograma da mudança da data de realização da Conferência Municipal de Saúde, que seria dia 30 de junho e no dia 2 de julho. Lembre-se que foi uma solicitação da própria Câmara dos Vereadores, que a intenção da comissão era organizar a conferência dia 2 e 3 de julho, mas por um imbróglio da Tribunal de Contas do Estado de Secretaria, não se permite que servidores da Câmara dos Vereadores executem atividades que não estejam diretamente voltadas às atividades da Câmara dos Vereadores. E aí nós temos esse documento que solicita essa transferência de data de realização da conferência. Eu tenho aqui um documento que eu recebi por WhatsApp. Esse documento, lembrando que os conselheiros já receberam, né, no grupo, e também por e-mail. Nós temos o parecer número 10, 2021, CCI, que é da Câmara dos Vereadores, assinado pelo procurador William Meurer, coordenador-geral do controle interno da Câmara dos Vereadores, que defere nosso pedido de realização da conferência nos dias 30 de junho e dia 2 de julho, das 9 às 19 horas. Né? Também foram solicitados serviços de copa, som, mesa de som e corte, tecnologia de informação, telões, TV com transmissão, e transmissão pela TV Câmara, e o streaming para os canais do Comusa. Os secretários de Comunicação, Informação Social, Administração e Finanças dessa casa deverão ser certificados para decidirem como irão proceder. Com relação ao diretor da Administração e Finanças, é necessário certificá-lo do evento para que também possa analisar as questões voltadas ao controle e acesso das pessoas. O que falta receber ainda oficialmente da Câmara dos Vereadores é a quantidade de pessoas que a gente vai poder colocar dentro do espaço, né? Até porque a atual portaria hoje do Estado é um pouco confusa, mas é bem provável que a gente vai utilizar 25% da capacidade da Câmara dos Vereadores, né?
A gente só está aguardando essa formalização por parte da Câmara dos Vereadores. E eu tenho aqui uma nota de solicitação de desligamento da conselheira Hanna Tais, que é do segmento dos profissionais de saúde, do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina. Essas são as correspondências. E eu tenho aqui, Dimar, um informe. A maioria dos informes são voltados à conferência, e eu vou deixar esses informes para a gente comentar durante a pauta, né? A live, que é sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, como identificar e prevenir. A live será transmitida ao vivo, às 18 horas, pelo canal do YouTube do Instituto Federal de Santa Catarina, setor de comunicação, e será acessível em Libras. O link para acesso, já botei lá no grupo do Comusa, é do YouTube. Esse seria o informe, mas o que eu falei, que eu tenho os maiores informes que fazem parte da pauta. Seria isso. Perfeito. Então, eu também não tenho... Um dos informes que eu tenho, que aliás faz tempo que eu preciso até dar, é que quando teve o agendamento para as vacinas, até o GTI me convidou até para acompanhar, porque realmente parecia meio tumultuado e tudo. Eu acompanhei, o Proença me mostrou, eu acompanhei desde o início, de das que estava mais complicadinha, ele mostrou que realmente abria totalmente zerado, e em poucos minutos já tinha muitos registros. O nosso grande problema na questão da vacinação no município mesmo é o volume de vacinas disponibilizado pelo governo federal para ser aplicado no município. Então, a nossa vacinação realmente caminha a passos lentos, mas é uma condição que está sendo tratada, inclusive, nessa CPI lá do Senado Federal, que está revelando por que a gente não tem vacina. Mas o sistema funciona bem legal, e o Proença até me disse qual que eram os motivos, às vezes da demora, e isso acho que aconteceu principalmente para os mais idosos, porque quanto mais idoso a pessoa é, menos fluidez ela tem para mexer nesses sistemas, e ela pedia para várias pessoas, inclusive um colega meu que estava reclamando do acesso, por isso que até e teve várias reclamações, Vilmar reclamou também aqui em Assembleia. Aí eu até convidei o Vilmar, mas foi bem naquela semana que o Vilmar ficou doente, daí ele não pôde acompanhar. E esse meu colega que tentou, ele falou que eram 4 pessoas tentando fazer um cadastro. E o que o Proença me disse, que o sistema aceita 16 registros por milissegundo. Ou seja, o sistema é muito bom. Só que quando você tem várias pessoas tentando sempre ao mesmo tempo, aí ele vai bloqueando. E daí até perguntei para o Proença, porque tem um outro sistema, aqui eles usam PostgreSQL, e daí tem o Oracle, que é o mais caro, caríssimo. E daí eu perguntei, tá aí, um Oracle da vida, como é que é ser? Ele falou, 20 acessos por milissegundo, só que é muito mais caro, absurdamente caro. Ou seja, mas daí logo quando baixou um pouquinho, pegou em 67, 68, eu não ouvi mais essa conversa de estar travando. As pessoas acabaram se organizando, tem outros problemas, e como eu sempre digo, um dos grandes problemas que nós vemos na rede é o volume de vacinas ofertado. Tá? Só para você ter ideias, outros países que tinham... outros países estão muito mais avançados que a gente, e nós ainda estamos aqui, para e passo, numa vacinação muito lenta, e com algum descompasso. Por exemplo, Ponta Grossa, que é a cidade de onde eu vim, já estão vacinando 55 anos para Ponta Grossa. E também estão vacinando com comorbidade. Então, se vê essa diferença de algum município, a impressão que dá que está chegando mais, outro município está chegando menos. Mas isso é coisas que a gente vai descobrir para frente, o que está acontecendo. Era o único informe.
Diga. Para atrapalhar aí, é que acabou ainda, faltou mais uma correspondência que é a CI 051, da Vigilância Sanitária, né, e encaminha o relatório de monitoramento da qualidade da água para consumo humano no município de Itajaí. Aí o período de análise, conforme os relatórios que a gente recebeu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Tá? E aí também esse documento já foi encaminhado aos conselheiros também. Tá? Sim. A Cleonice também fez um questionamento aqui do controle da dengue. Aí era melhor nós perguntarmos até para o próprio DVE para que venha alguém até contar, porque é bem lembrado, né? Embora a gente está se debatendo com uma pandemia, as outras doenças continuam existindo e preocupando. Vamos então agora ao nosso ordem do dia. Então, nosso primeiro item da ordem do dia, 10ª Conferência Municipal de Saúde de 2021. E o nosso primeiro... Tem várias coisas para informar da conferência. O Paulo já, daqui a pouco, coloca as imagens dos cartazes, o material que já foi produzido. Tem muita coisa que foi produzida. E um problema que nós temos hoje, que a coordenadora, que era a Hanna, ela se afastou do Comusa. Então, eu até liguei para algumas pessoas, mas eu gostaria de saber dos conselheiros aqui presentes, e eu preferia até que nós continuássemos, nós tínhamos uma coordenadora, seria interessante se nós mantivéssemos a linha e continuássemos com uma coordenadora, se algumas das conselheiras aqui presentes têm interesse em assumir esse espaço que hoje está vago por conta do afastamento da conselheira Hanna. Alguma das conselheiras se habilita? Tem muito material, a conferência está bem articulada, mas nós temos essa vacância. Ela se desligou. O afastamento, ela se afastou se desligando. Ela saiu da coordenação, saiu do conselho também. Nós estamos esperando o SINPSE se manifestar, né? Porque daí, normalmente ele vai indicar uma outra pessoa. A própria Hanna já trouxe para dentro do Comusa uma outra psicóloga que está acompanhando também a conferência. Então, é bem provável que talvez fique essa outra psicóloga. Mas isso eu não sei ainda. Alguém se habilita? Bom, gostaria que as conselheiras presentes pensassem com carinho. Realmente, tem muita coisa, sabe, não é uma caminhada que, nós vamos ter que começar do zero. Não, muito pelo contrário. O Paulo pode até colocar agora para apresentar enquanto as conselheiras pensam, para apresentar os cartazes, o material visual. Já tem cartaz impresso, inclusive a partir de amanhã nós já começamos a distribuir nas unidades e em todos os espaços públicos que a gente conseguir. Tá na tela aí, Edmar? Tá. Tá, o que eu consegui mais próximo aqui para a mãe foi essa... Paulo, Oi. só uma pessoa, a Julita levantou a mão. Julita? Pois não, Julita. Obrigado, Cléo. Oi, boa noite. Boa noite, Não, eu só Julita. levantei a mão para dar sinal que eu estou acompanhando, desculpa. Tá bem? Estou aqui à disposição, estou acompanhando a reunião, ok? Tá ótimo. Eu pensei que você estava se candidatando a ser a coordenadora da conferência, fiquei tão feliz e emocionado.
Pois é, mas você sabe, já conversamos hoje, né? E eu penso que o conselho tem gente bastante competente dentro do grupo todo. Quem sabe a gente espera ali que alguém se candidate, né? Mas, de qualquer forma, eu estou à inteira disposição na organização da conferência, naquilo que for possível dentro da minha capacidade, ok? Bom, e esse é o material que foi feito. A Maikele, na verdade, havia a definição, né, por parte da Câmara, de se deixar bem claro se nós poderíamos fazer lá mesmo na Câmara, até foi um questionamento feito pela própria Maikele, se não faz o material, prepara o material, dali a pouco tem que mandar tudo. E daí isso foi definido semana passada, e já, ato contínuo, ela já fechou todo o material, já preparou, já, inclusive, já pode ser feita inscrição online, já tem uma página funcionando, teve alguns problemas, o Paulo fez a inscrição dele, eu não conseguia fazer a minha, o deles também não consegui, a Fátima também não, mas já está funcionando. Já tem também os da pré-conferência, todos os cartazes com datas, locais e tudo. Talvez, se alguém recebeu algum, já tem uma leva já com todas as datas corrigidas, tudo certinho. E o material está pronto. Está pronto os documentos. Hoje, no começo da reunião, nós já conversamos também com o Wellington para ver os últimos detalhes dessa moderação, porque é diferente a gente estar... nós estávamos acostumados, né, a fazer uma reunião presencial. A gente ia num lugar, montava um lanche, montava as coisas, montava um data show, nós tínhamos uma apresentação, mas tinha um contato. Então, é uma habilidade que nós já tínhamos desenvolvido de conversar com pessoas. Hoje, nesse modelo mais distante, nós temos um desafio a vencer de mobilizar as pessoas, coletar boas informações da população para ter uma boa conferência, respeitando esse distanciamento e as regras que estão impostas por conta de uma pandemia que já matou quase 430 mil brasileiros. Isso. Eu que tem mais certo. Vamos estar aqui. Aqui já é a primeira pré-conferência, né, que a gente vai, que agora já na quinta-feira, que é da Grande Cordeiros. Aí envolve Cordeiros, Costa Cavalcante, Votorantim. O link, quando faz a inscrição, recebe o link de todas as pré-conferências também, né? O que mais nós temos aqui? O Almoço de Jardim de Esperança. A arte sempre foi a arte das conferências do município, modéstia à parte, sempre foram muito bem elaboradas pela Secretaria de Comunicação. Então, um material de boa qualidade, né? A gente sempre materializa, porque a gente sempre pede para moldurar, e a gente já tem uma boa coleção de conferência pendurada nas dependências do Comusa, né? E tem o cartaz da conferência já está impresso. Isso. Hoje até o Sani postou no grupo que já estão impressos os cartazes. Então, já existe cartaz impresso. Aliás, eu fiquei até espantado com a velocidade de impressão. Eu estava esperando, isso vai levar uns dias, né? Já estava pronto. Então, dia 8 de junho. Como o Edmar já tinha comentado, hoje muitas pessoas tentaram fazer inscrição e não conseguiram. Eu entrei em contato com a Secretaria de Tecnologia, que fez alguns ajustes na página, né? Então já era mais ou menos por volta de 5 da tarde, eu já tinha feito essa correção técnica. Amanhã eu já fiz o meu cadastro, né? Precisa de alguém para fazer a gerência da página e também receber as inscrições. Aí eu já precisava de alguém já meio que imediato, eu encaminhei meus dados, e aí eu estou cadastrado. Amanhã a CETEC vamos fazer uma reunião virtual
para acertar esses detalhes de como vai fazer a questão operacional da gerência dessa página, né? Você ter o controle dos inscritos. E eu não está aqui, Dimar, eu quero ver o. Tem a foto ali, coloca a foto dos cartazes que o Sani postou. Sim, botou, mas eu quero também colocar aqui, eu recebi hoje o certificado. Tá, esse aqui é o certificado da conferência. São três certificados, né, de participante, né, tá aqui, participou da 10ª Conferência de Saúde. Tem na condição de conferencista, né, participante e conferencista são 15 horas, e participou na condição de organizador da 10ª Conferência Municipal de Saúde, totalizando 60 horas. Então, os certificados também são prontos, vão ser todos formatos digital, né? Vão receber pelo e-mail que foi feito um cadastro, né? E seria isso, Edmar. Qual que é que você queria ver, Edmar? Você... Não, era só a foto dos cartazes prontos, né? Que eu vi que a Maikele postou. Aqui. Isso. Aqui, ó. Então, os cartazes prontos. São 200 unidades, né? É porque só unidades são 50 no município. E a gente quer também fixar em outros locais para dar visibilidade. Como o Edmar falou, o Comus ele já está criando um certo know-how de organização de conferência, né? Todas as nossas conferências tivemos assim uma participação razoável da população, né? Então, a de 2019, a pré-conferência que deu menos pessoas, deu 40 pessoas, né? Nós tivemos conferência com 110 pessoas. E é um ambiente diferente, né? O ambiente virtual ele facilita, mas você perde todo aquele encanto, né, de reunir as pessoas e fazer a discussão. Sim. A Fátima está perguntando também da conferência da questão do intérprete de Libras. Nós pedimos para conferência, nós pedimos para usar a câmara, porque eles têm uma equipe que faz isso. Agora, para as pré-conferências, eu acho que não foi pensado na Porque assim, pré-conferência. assim, a conferência, quando a gente fez essa reunião com a presidência da Câmara dos Vereadores, e depois a gente formalizou o pedido, foi a parceria e pedir praticamente toda a estrutura. E o primeiro documento que encaminhamos à Câmara dos Vereadores já vinha com tradutor de Libras. Tá? E como as nossas reuniões, as pré e as temáticas, vão ficar com a nossa estrutura, ou seja, nós só temos o Google Meet, né? A gente não tem essa... Poderia até ver a possibilidade de vir alguém do semestre ou lá da Secretaria de Educação que poderia fazer, digamos, até essa cortesia para nós, né? Para participar. Mas não temos essa condição hoje de ofertar. Mas vão atrás, que eu gostei da... É importante a Fátima lembrar, porque... Edmar, Pode falar, cara. presidente, eu acho que eu acho não, a Câmara de Vereadores, ela tem pessoas lá que estão direto lá, sabe? Parece-me que é um programa, é um projeto da Câmara de Vereadores que eles têm aquelas pessoas lá. Não sei se eles prestam serviço, como é que é, mas talvez a gente poderia ver na Câmara de Vereadores se eles pudessem disponibilizar esse instrumento que é importante, né, na conferência, né? Seria para a gente sondar, né, para ver se a gente consegue. Sim. Sim, também acho. Tá. Mais alguma coisa sobre a conferência? Mais algum item? Alguma das conselheiras ou das participantes se habilita? Bom,
Nós vamos conversando, eu vou procurar... vou conversando com vocês para ver se eu consigo sensibilizá-las. Eu acho que a Graziella ainda não falei. Já falei? Já falei, a Graziella está fazendo mestrado. Para a minha parte de sensibilizar a candidata ou candidato à coordenação, é que a coordenação está praticamente pronta, né? Se tiver mínimos detalhes para a atual, futura coordenadora se preocupar. Porque já começa na quinta, já foi feita a divulgação, o material já está aí, os acordos com a Câmara dos Vereadores já estão firmados, tem mais alguns detalhes que eu falei, talvez, para saber... O material já está feito. O material está feito, quantas pessoas... Só assim, o que é mais importante saber agora é quantas pessoas cabem na Câmara dos Vereadores, né? Para fazer os debates e as oficinas. O Edenis quer falar. 40. Ele está falando 40. 40 pessoas. Eu não sei ler Libras, mas eu consegui identificar. Nós vamos conseguir o plenário, 40 pessoas devido à pandemia. Né? Ótimo. Isso, 40 pessoas. Bom, vamos seguir a pauta. Nosso próximo item de pauta é a Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual de 2022 a 2025. Então, houveram alguns acréscimos na equipe que normalmente que estava responsável por fazer o Plano Municipal de Saúde e o planejamento mesmo da Secretaria Municipal de Saúde. Agora entrou na equipe também a Suzani, que também já foi conselheira em Balneário Camboriú, já tinha um contato próximo, até mais próximo com o Paulo, e nós tivemos até uma boa conversa. Acabou se somando essa conversa do Plano Municipal de Saúde com as questões relativas ao plano plurianual, e aos outros instrumentos, né, porque daqui a pouco vem LDO e LOA. Então, nós, em conversa até na mesa diretora, pensamos em criar uma estrutura de apoio até para a própria secretaria, que é a responsável por preparar esses instrumentos, né? Esses instrumentos têm que ser apresentados ao Conselho, e o Conselho aprova, altera, reprova, porque nós somos deliberativos. E já hoje, até o Paulo conversou com o secretário de Saúde, o Emerson. Eu já tive conversa com alguns outros funcionários que também são responsáveis por vários pedaços do planejamento, principalmente do DVE, porque eu sei que é a equipe que normalmente elabora o diagnóstico de saúde. Esse é o grande papel do DVE, né, de apontar qual é a situação que nós vivemos hoje. É lógico que entre as situações nós também estamos vivendo uma pandemia, e a nossa ideia é agregar não só conselheiros, fazer assim uma comissão focada em dar apoio e estar discutindo já de antemão os instrumentos de gestão, e também envolver outras estruturas, porque tem a Secretaria de Governo, que é importante, tem a Elza está sempre participando aqui, que é do controle interno, da Controladoria Geral do Município, desculpe, falei o nome antigo, tem a Câmara de Vereadores, que é por quem vai passar. Eu acho que nós também temos que nos aproximar da Câmara, principalmente nessas peças focado na questão do planejamento, dos instrumentos de gestão, de ordenamento financeiro, da execução financeira da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acho que eu não sei se alguém quer colaborar com algum comentário porque daí nós podemos... A Suzani está na reunião, já
já concordou também. É essa a nossa ideia. Eu gostaria de só ver se eu referendo isso nessa reunião. Então, eu gostaria de saber se tem algum comentário de algum conselheiro, que eu já passo para votação, se nós mantemos essa proposta, sim ou não. E depois os conselheiros que vão participar dessa comissão. Alguém quer tecer algum comentário? Odmar, eu queria só aproveitar a oportunidade e relatar um pouco da conversa que eu tive hoje com o secretário. Também conversei hoje com a Julita, que é a gerente da Estabilização da Família, e com a Maria Paulina, que é a diretora da Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Até porque sexta-feira o secretário tinha mandado uma mensagem para mim questionando sobre a comissão. Ele perguntou se a Secretaria de Saúde deveria montar uma comissão para elaborar, né, o Plano Municipal de Saúde e o PPA. Até eu fiz uma errata, porque eu falei que ia elaborar o plano, não é o Comusa que elabora, não é o Conselho de Saúde. O Comusa apenas ele aprova, né? O plano de saúde é submetido à aprovação do Conselho. Então, o Conselho recebe praticamente pronto, né? E dessa comissão, né? Até porque a comissão, quando for criada, nós vamos instituir através de resolução, né? E aí até falei isso para o secretário, que é uma vontade, uma ânsia muito grande desse Conselho de participar na construção da política. Até nós tivemos comentários a respeito que na tarde do dia 3 houve audiência pública para tratar disso. Ou seja, o governo, pelo menos, ele demonstrou até na terça-feira, no dia 3, que ele não gostaria que o Conselho participasse desse processo. E é legal. A Constituição prevê várias leis, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município, a Lei Orgânica do SUS, que é a 8080, a Lei 8.142, enfim. Né? E o Conselho quer participar. O Conselho sempre demonstrou a sua proatividade de fazer parte desse processo, né? Então, vai ficar aberto para quem é conselheiro e não conselheiro, tá? Para quem é de gestão e quem também não é de gestão, talvez seja um servidor que esteja lá na ponta que queira participar, né? Porque tem o PPA, que já tem um modelo, né? Existem muitas coisas que vão ser aplicadas do plano 2018-2021, mas nós temos que receber aquelas propostas que vêm da conferência, e aí essa comissão, a própria comissão vai talvez elaborar a melhor forma, talvez, até hoje eu falei para o secretário, fazer o que foi feito em 2014 para 2017. Houve as oficinas, houve os encontros, né? E foram totalmente ajustadas essas propostas. Até quando nós montamos o organograma da conferência, uma das partes, um grupo que era muito importante nessa conferência, que a gente nunca conseguiu formar um bom grupo, é na relatoria, né? Para pegar as propostas e ajustar. Viu, Paulo? Mas fique aberto para quem quer participar. Isso. Não, mas primeiro vamos ver. A minha ideia é ver se tem alguém que tem um comentário contra ou a favor de fazer isso daí. Senão, eu já coloco para votação. A Ana Paula, que vai fazer a apresentação do próximo item, ela falou que ela tem um horário que ela tem que cumprir. Pode falar, Plínio. Eu não entendi muito bem a fala do Paulo. Desculpe a minha limitação aí, Paulo, mas eu não entendi. Tu estás defendendo a participação de quem em que, exatamente? É que a ideia, Paulo, desculpa, é que a nossa proposta é a gente fazer uma comissão de acompanhamento do plano, que são dos instrumentos de gestão. A gente só abriu, porque enquanto a secretaria começa a construir seu plano municipal de saúde, que também vale para o próximo quadriênio,
nós vamos acompanhando essa construção para também linkar essa construção do plano com o plano plurianual. E daí uma equipe do Conselho acompanhando essa construção, porque isso é uma atribuição da gestão, já vai trazendo até para o Conselho que a ideia até que eu coloquei no documento é fazer um parecer mesmo sobre qual a situação que está este plano. Eu acho que isso até agilizaria a nossa conversa com o plano, porque normalmente a gestão está apresentando o plano no final do ano e a gente leva meses de debate. Nós queremos trazer esse debate para este ano antes que o plano vá ser executado de fato, porque ele tem que começar a ser executado a partir de janeiro. Então, agora que nós estamos em maio, e já tem várias estruturas da própria secretaria, o DVE, eu sei que já está trabalhando em cima do plano, entrou a Suzani para trabalhar na construção do plano também, e a ideia seria que nós tivéssemos uma comissão de acompanhamento desse processo. Eu volto a defender aquilo que eu já defendi na elaboração do outro Plano Municipal de Saúde. Se vocês recordarem, nós tivemos uma reunião em que se discutiu se o Comusa deveria ou não fazer parte da comissão de elaboração do plano. Eu fui voto vencido naquela oportunidade e acabamos escolhendo, acho que foi a Leide, inclusive foi escolhida pelo Comusa para participar da comissão de elaboração do plano. O que eu considero um erro, porque a elaboração do Plano Municipal de Saúde é responsabilidade do gestor. Ao Comusa compete deliberar sobre ele, ou seja, aprová-lo ou não. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa comissão de acompanhamento para que ela faça o acompanhamento sem ter a responsabilidade na elaboração do mesmo. Ou seja, o Comusa vai se colocar, o Comusa vai se colocar como o controle social, dando ao gestor, ou mantendo o gestor informado sobre as determinações ou recomendações da Conferência Municipal de Saúde, que vão ser a referência teórica para a elaboração do plano. Então, eu acho que a ação do Comusa deve se restringir apenas a sinalizar para a gestão que ela está ou não seguindo na elaboração do plano as recomendações da Conferência Municipal de Saúde e o time em relação ao plano plurianual. Mas nunca ultrapassar esse limite, porque o Comusa não pode elaborar um plano que depois ele vai ter que deliberar sobre ele. Sim. Uma razão muito óbria, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí. Uma comissão de acompanhamento, tudo bem, desde que essa comissão não interfira ao ponto de ser responsabilizada pela elaboração de um plano municipal de saúde, que é a responsabilidade do gestor, e o qual o Comusa vai ter que aprovar ou não. Sim, eu concordo contigo a respeito, né? A pergunta falou o que, quem, né? O que seria realmente de ter essa comissão, fazer esse acompanhamento, né? A gente está falando lá acompanhamento, né? Agora, quem vai participar, quem eu acho que deve ter o interesse de fazer parte desse processo. Aquela oportunidade lá de construir o plano 2018-2021 foi uma condição inversa. Quem montou a comissão foi a gestão. E o Comusa só teve uma participante na oportunidade, né? E o que acontece? Nesse caso, é o Comusa que quer fazer essa comissão, mas uma questão de vigília e alguns apontamentos. Ele não vai referendar ao Conselho. Ele não vai dizer, olha, está pronto, beleza, é só chancelar, né? Ele pode emitir um parecer para ambas as partes, tanto para o Comusa como emitir parecer e caminhar a gestão, né? Seria mais ou menos isso. Porque, assim, pelo que nós estamos percebendo, há algumas falhas na conversa, né? Porque nós estamos falando do plano, nós estamos falando do PPA, mas a conferência está passando ao largo disso, né? E nós temos que valorizar a conferência, porque eu estou dentro da organização da 3ª Conferência de Saúde, e aí desculpa, eu não quero ser pejorativo, mas eu digo que acaba virando uma papagaiada a conferência, porque se reúne, as pessoas falam, e ali não sai daquilo. Acabou a conferência, acabou. As propostas ficam engavetadas,
E não há esse link. E é isso que a gente quer fazer, né? De forçar isso. Pelo que eu percebi hoje na conversa com o secretário, com o GAS, com a estratégia da família, está bem-vinda essa comissão, né? Pelo menos o corpo técnico da Secretaria de Saúde aceitou bem, né? Eu acho que essa comissão ela pode fazer um diferencial, porque a gente pode ter outros conselheiros além de um. A gente não está pedindo um conselheiro só. Até se você quiser fazer parte desse processo, eu acho que eu ganho com isso, entendeu? E fica à vontade, eu deixo o convite para quem quiser. Mas eu acho importante e prudente a fala do Plínio, Sim, porque não, os papéis são definidos, sim, sabe? Nós temos o poder de deliberação, nós podemos, inclusive, solicitar algumas modificações do plano que vai ser apresentado, mas a obrigação, o documento mesmo, a elaboração do diagnóstico, dos valores, da arrecadação dos valores, das principais obras, é uma questão, é uma escolha do gestor que traz para esse conselho. Por isso até, Plínio, que a ideia é o acompanhamento, mas a visão do acompanhamento é isso que o Paulo está falando. Nós temos vários momentos que estão acontecendo simultaneamente, nós temos a conferência, que é um evento importante, nós temos o plano plurianual, que já está caminhando, já está lá na Câmara, nós temos a construção do Plano Municipal de Saúde, e essas peças, elas têm que, de alguma forma, conversar. E essa comissão de acompanhamento é tentar auxiliar até a gestão, acompanhar a gestão, para que ela olhe para uma peça e para outra e faça esse link. E que essa comissão, e eu coloquei ali no final, do documento que até eu elaborei e encaminhei para o secretário, que essa comissão daí elabora um parecer. Então, daí ela vai, acompanha o processo, faz um parecer, apresenta para esse conselho e apresenta até para a própria gestão, dizendo, olha, por exemplo, uma coisa que é complicado é a distribuição das obras, do que se pensa fazer o ano que vem, no PPA. PPA é sincrético ao último, sabe? Então, ele é muito singelo e não dá ideia do que você pretende fazer ano que vem. A mesma coisa acontece com a Lua, e quando nós pegamos o Plano Municipal de Saúde, muitas vezes a gente sente falta dos valores, mas os valores realmente distribuídos. Então, aí a gente vai se perdendo, quando você começa a somar tudo, você vê que aquele valor vai repetindo. Então, alguns cuidados eu acho que essa comissão poderia fazer esses alertas. Mas, como o Plínio disse, é acompanhar, vigiar e orar. Mas não é para elaborar. Quem vai elaborar é a gestão. Mais algum? Era isso, né, Plínio? Perfeito. Então, os conselheiros titulares aqui presentes, ou os suplentes, na ausência dos conselheiros titulares, que aprovam a criação dessa comissão, se manifestem no chat, com aprovado, reprovado e abstenção. Então, perfeito, foi aprovado pela maioria. Algum conselheiro aqui presente tem interesse em participar dessa comissão?
Bom, então, durante a semana, já que ninguém se manifestou, eu vou pedir para o Paulo ir ligando para os conselheiros para tentar montar um grupo até para... Porque é importante a gente também conhecer o fluxo, conhecer como é que funciona a construção de um plano municipal de saúde e dos outros instrumentos de gestão, e também ajudar, que daí é um papel mais nosso, a fazer uma análise do que foi produzido pela Conferência Municipal de Saúde. Bom, vamos então ao nosso próximo item de pauta, que é a nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que é a reorganização do atendimento da atenção primária em saúde nas unidades básicas de saúde. Foi uma nota técnica que saiu há umas 2 semanas. Quem vai apresentar é a Ana Paola mesmo, né? É isso? Pode abrir o microfone, Ana, seja bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada, Edmar, boa noite a todos. Se possível, eu creio que para todos acompanharem, o Paulo poderia colocar disponível na tela a nota técnica, não sei se isso é possível. Eu gostaria, o Edmar, tem como passar, porque eu fico concentrado na ata. Edmar? Não, eu estou procurando a nota técnica. Eu guardei em algum lugar aqui, eu só não sei onde que eu larguei ela. Mas se não Ah, for por isso que eu estou possível... pedindo para o Paulo. Paulo, se tem fácil aí para me mandar? Deixa eu ver aqui. Vem no grupo do Comusa. Pois é lá que eu estava procurando, eu não estou achando. Já vou mandar para ti aí, então. Isso. Mas eu acho que eu achei aqui. Encontra. Foi baixado. Espera um pouquinho aqui. Essa de 23 de abril? Não, eu mandei agora para ti no WhatsApp, Edmar. Tá. Deixa eu ver se... Tá. Então, deu certo. Já abri Deu aqui. certo. Desculpa a demora. Não, eu estava pedindo, mas é que eu esqueci que eu deixei desligado o microfone. Então tá, eu encaminhei hoje à tarde para o Paulo para Não, passar. eu já tinha lido, só que... Perfeito. Vou deixar maiorzinho aqui, acho que dá para deixar maior ainda. Mas dá para ampliar aqui, fica perfeito. Acho que todo mundo consegue visualizar, né?
Tá aparecendo já, né? Tá, tá aparecendo um pedaço dos considerandos. Quer que eu pule os considerandos? Pode pular. Aí, tá Resolve. ótimo. Isso, tá ótimo. Bom, então, essa nota técnica, ela foi criada, escrita, na realidade, né, pelo Departamento de Atenção à Saúde, pelo DAS, para, na realidade, organizar, né, vamos dizer assim, novamente, os atendimentos que já são rotineiros da atenção básica, né? Então, assim, não tem nada de novo. Na realidade, fomos surpreendidos com a pandemia, então, em vários momentos, nossos atendimentos tiveram que ser reorganizados, né? E nesse momento, bem como o Edmar falou em uma das falas dele, nós temos outras doenças além do Covid, né? Então, a gente também precisa organizar esses atendimentos e priorizá-los, né? Principalmente que são grupos de risco, né? Para desenvolver graus mais graves do Covid, né? Se essas pessoas contaminadas. Essa nota técnica ela foi divulgada no Diário Oficial e foi apresentada para toda a rede no dia 27 de abril de 2021. Então, todos os profissionais que estão inseridos nessa nota técnica foram já informados, e quem tinha dúvida a respeito, né, nós ficamos à disposição para esclarecer. Então, referente ao atendimento presencial programado e de demanda espontânea for realizado. Quando acontecer esse atendimento, o que nós recomendamos? Nós recomendamos, então, organizar o fluxo de atendimento dos pacientes, possibilitando menor tempo de permanência dos usuários na unidade, e para que isso aconteça, então, seguir as medidas de proteção individual padronizadas conforme fluxograma de atendimento e manejo nas UBSs durante o Covid-19, que está disponível no site da Prefeitura, saúde.itajaí.sc.gov.br. Só continuando aqui. Ponto. Né? Então, isso é referente aos atendimentos dentro das unidades de saúde. Referente aos pacientes identificados como sintomáticos respiratórios, o que nós orientamos? Que todos esses pacientes eles deverão ser notificados e todos os dados devem ser inseridos no nosso sistema de informação, que é o GEMOS. Para quê? Para que esses pacientes eles possam ser monitorados em tempo hábil, né? Porque nós temos uma central de monitoramento e, quando necessário, essa central de monitoramento precisar que algum paciente seja atendido ou seja realizada alguma visita, né, eles irão pedir apoio, então, para os profissionais das unidades de saúde. Tá? As visitas, quando nós falamos, então, no atendimento por visita domiciliar, quando ele for realizado, o que recomenda-se? As visitas domiciliares dos profissionais de nível superior e técnico devem ser realizadas conforme as prioridades elencadas pelas equipes de saúde, como sempre foi, né? Então, a gente só está realmente intensificando a informação. O profissional, então, ele deverá utilizar EPIs de precaução padrão, conforme a nota técnica que eu já citei anteriormente. Em seguida, nós passamos algumas orientações para o atendimento dos grupos especiais. Todos esses grupos especiais, eles já são acompanhados pela atenção básica e pelas equipes de estratégia saúde da família, que são as gestantes e puérperas, as crianças menores de 2 anos, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que entram, então, os diabéticos, hipertensos, obesos, né, os pacientes com doenças pulmonares, eles entram nessa gama aí de doenças crônicas não transmissíveis. E os idosos, pessoas com 60 anos ou mais. Em cada item, nós fazemos algumas orientações que já são seguidas pelas equipes, né, como eu falei, de cada item desse. E é importante também a gente intensificar que dentro desses grupos especiais, tanto os portadores de doenças crônicas não transmissíveis como os idosos, são grupos de risco, né, para desenvolver os sintomas mais graves da Covid, né? Esperamos que isso comece a mudar devido à vacinação. Na realidade, em conversa com o grupo de monitoramento do Covid,
eles já começaram a apresentar dados que os pacientes com idade superior a 60 anos, os casos estão reduzindo gradativamente, né? Então, isso é um sinal muito bom. Inclusive, até em conversa também com o pessoal do monitoramento, hoje quem representa esse grupo de trabalho é a enfermeira Nilza. Nós vamos começar a repassar no site da prefeitura, onde está escrito bem na página inicial, boletim epidemiológico coronavírus, uma vez por semana, os dados do monitoramento, né, que é muito importante até para a gente saber epidemiologicamente como isso vem acontecendo também no município. Em relação às orientações gerais dos demais atendimentos e serviços prestados, os atendimentos médicos pediatras e de ginecologistas, então é a orientação que os atendimentos eletivos aconteçam como sempre aconteceu, né, respeitando todas as medidas de biossegurança, assim como o atendimento da demanda espontânea, as salas de vacina, então, respeitando os horários e mantendo-se abertas, né, como sempre tiveram em nosso município, ainda mais agora com a vacinação do Covid e também da influenza, o trabalho das vacinadoras, né, é bem grande, né, que a gente tem conhecimento, e também, como o Edmar já falou no começo, em relação ao agendamento da vacina do Covid, está sendo um trabalho bem pensado, assim, na população, né, para que não aconteça filas de espera, né, para que não aconteça mais esses problemas de agendamento, né, para que o atendimento também nas unidades ele seja mais eficiente. O acompanhamento, então, dos casos diagnosticados com agravos transmissíveis continua normalmente, que são os casos de HIV, sífilis, tuberculose, hanseníase, né, continua todo normalmente. A propedêutica, então, do colo e de mama também continua normalmente, que são os agendamentos eletivos. Tá? Então, na realidade, toda essa parte de atendimento, a gente só fortalece o que sempre aconteceu e a gente reforça o uso das medidas de biossegurança, de distanciamento social e uso correto dos EPIs. Na sequência, nós fazemos as orientações para visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde. Então, todas essas orientações, nós seguimos o que o Ministério da Saúde ele explana, até nós citamos em um dos considerandos, que são as orientações, que é o guia de orientação do agente comunitário de saúde. Então, elas deverão ser realizadas a todas as famílias do território, com ênfase aos grupos prioritários, né, gestantes, crianças e aos grupos de riscos, pessoas com 60 anos ou mais ou com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, renal crônico, asma, DPOC, imunossuprimidos, entre outras. Se vocês puderem observar, as visitas dos agentes comunitários acaba não, né? A visita domiciliar é o elo, né, entre as famílias do território com os profissionais de saúde das unidades de saúde, né? Então, a nossa orientação foi qual? Como as visitas domiciliares, elas estavam não sendo realizadas, né, devido às orientações do Ministério da Saúde, e por questões também de contaminação, né, até que se entendesse, né, de que forma ocorria a transmissão, e isso até antes também de termos a vacina, né? Então, nós orientamos que os agentes comunitários retomassem as visitas pelos grupos prioritários, e dando continuidade, então, a todas as famílias do território. Para quê? Para que a equipe em conjunto, né, porque a equipe de saúde da família, dos seus principais instrumentos é a busca ativa, faça a busca ativa, então, desses pacientes que por motivos né, do Covid, foram orientados também a estarem em casa, né, em isolamento, para evitar a contaminação, né? Então, tanto a visita dos agentes comunitários casa com o acompanhamento por toda a equipe de saúde desses grupos prioritários. As orientações, então, não proceder às atividades dentro do domicílio, a visita estará limitada apenas à área peridomiciliar, frente, lados e fundo do quintal ou terreno, manter distanciamento do paciente de no mínimo 1,5 m, não havendo a possibilidade de distanciamento, utilizar máscara cirúrgica, não pegar a assinatura do paciente para não ocorrer o uso compartilhado da caneta ou da caneta do tablet, higienizar as mãos com álcool em gel 70%, nos casos de visita às pessoas com suspeita de Covid, sempre utilizar máscara cirúrgica e garantir o uso de EPI apropriado. Esse item
ele é um pouco complexo, porque ao realizar as visitas, nós não sabemos se essas pessoas estão ou não estão contaminadas, né? Então, o ideal é que se use máscara em todas as visitas. O registro da ficha de visita domiciliar e a de cadastro individual no tablet são instrumentos para serem preenchidos em loco. O Ministério da Saúde não recomenda o preenchimento desse instrumento por contato telefônico ou qualquer outro meio de telecomunicação, por não se caracterizar uma visita domiciliar, que é o escopo desse instrumento de coleta de dados. Nesse quesito, o que nós orientamos, até anteriormente, quando foi citado nos grupos de risco, é que em casos onde aquelas famílias sejam de difícil acesso, que é sabido que essa pessoa trabalha, está em horário de trabalho, né, e precisa ser contactada, orienta-se sim, então, utilizar telefone, o WhatsApp nesses casos, né. Os atendimentos odontológicos, eles deverão seguir as orientações constantes na Nota Técnica Estadual de Saúde Bucal número 14, 2020, mas hoje em conversa com o Luiz Antônio, que é o responsável, conhecido como Zito, né, que é o responsável que ele é gerente da odontologia, ele me referenciou que essa nota técnica, ela modificou e algumas orientações foram modificadas, né, então a gente também já está encaminhando, né, ele está encaminhando já uma CEI para o jurídico, para que seja publicada essa alteração da nota técnica. E em relação, então, ao acompanhamento das gestantes, já deve-se retomar e restabelecer o agendamento e a realização da primeira consulta de todas as gestantes, né? Então, seria basicamente esses pontos que nós abordamos nessa nota técnica. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, né? Porque sabemos que a nota técnica, ela pode ser alterada sempre que tiver uma nova alteração. E nós estamos acompanhando e seguindo todos os decretos e orientações vindas tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. Então, onde couber alteração, a gente vai estar encaminhando para que isso aconteça e repassando para os profissionais. Obrigada. Então, está aberto a discussão. Não sei se algum conselheiro quer fazer alguma intervenção. O Cláudio se desculpando pelo atraso, colocou ali no chat. Mas que bom que você está aqui, Cláudio. A Tatiana perguntando se, em relação ao cuidado em saúde mental, o que está sendo discutido? Na realidade, em relação ao cuidado da saúde mental, ele entra na área específica que nós temos a Rita, né, que é a coordenadora, e eu creio que é um momento que essa pergunta cabe sentarmos e conversarmos com ela, e já que veio essa questão, né, percebo que sente-se a necessidade que seja também divulgado através de nota técnica as orientações, né. Na realidade, não foi discutido nada nesse sentido de nota técnica, mas com certeza podemos sentar e discutir com a Rita para fazermos algo parecido. Não, eu acho que a Rita não coordena só o CAPS, né? Ela está coordenando as ações, né, da saúde mental, né? Isso, a Rita, ela coordena os CAPs e as ações de saúde mental, isso mesmo. Fica sobre a supervisão dela. E a Tatiana está reforçando, falando que a pergunta que ela fez é em relação ao curso na atenção básica. Qual curso da atenção básica, Tatiana? Até, Tatiana, se quiser abrir o microfone. Eu acho que é melhor para ficar mais clara a pergunta, né? O corretor é que colocou curso, era cuidado, né? Não, a minha pergunta é realmente se não se faz essa discussão quando se fala nos cuidados em saúde na atenção básica, porque a impressão que me dá é que quando se fala em saúde mental, então a gente joga para um outro espaço, né? A saúde mental é um cuidado como qualquer outro, né? Eu fico pensando nos doentes crônicos, enfim, tem a maioria, enfim, dos nossos que saem do CAPS e vão para a atenção básica também são, né, também tem um problema de saúde crônico e tal, mas eles não aparecem, né? Eu acho que isso fala muito como as políticas de saúde são pensadas e como a saúde mental não é vista
da mesma forma que os outros cuidados, assim. Uhum. E trago essa discussão, eu entendo que deveria ser discutido junto com tudo isso que foi discutido, né? Uhum. E não acho que tem que ser discutido só, que tem que ser uma questão que a Rita tenha que dar conta. Mas eu falo isso principalmente porque a gente recebe no CAPS muito usuário dizendo que procura a unidade de saúde e não recebe atendimento para as questões de saúde mental, porque não são entendidas como prioritárias, né? Então, tem muita gente que acaba indo para o CAPS ser atendido numa condição de gravidade que não era a condição inicial. Uhum. E aí a gente acaba tendo que ou acolher ou devolver para a atenção básica com um encaminhamento solicitando que esse usuário seja atendido, porque não é um caso de CAPS e tal. Então, me preocupa quando a gente está falando de recomendações, né, para cuidado em saúde na atenção básica e a saúde mental não é vista, ou é vista como algo que tem que ser discutido como se fosse uma especialidade, sabe? Me preocupa muito isso, assim. Reforça um monte de questões que para mim são muito preocupantes. É nesse sentido, assim, que eu estou trazendo. Não, entendi agora a tua pergunta, Tatiana. É que quando você escreveu, deu para entender que eram em relação aos atendimentos do CAPS, né? Como estavam funcionando. Não, mas eu concordo com você, sim. Até porque a gente já vem trabalhando o matriciamento com as equipes de atenção básica, né? Eu creio que o matriciamento ele deve ser reforçado, né? Ainda mais agora que nós estamos retornando, né, aos atendimentos, né? Porque a gente passou ali por um período bem complicado em março, né, do Covid, onde os atendimentos se voltaram novamente ao atendimento sintomáticos respiratórios e novamente alguns grupos que são prioritários foram deixados de lado, né? Mas eu penso sim, que concordo com você, né, que a gente pode sim estar alterando, né, e inserindo a saúde mental, sim, e reforço em conversar com a Rita, sim, né, porque a atenção básica tem que estar junto com ela para discutirmos isso, e eu creio que a gente pode intensificar o matriciamento, sabe? Eu creio que cabe isso uma reunião de gestão para a gente voltar a fazer essas atividades que já vinham sendo feitas, né? Sim. Eu até anotei... Oi, Pode Edmar. falar, Julita. Pode falar, Julita. Então, oi, Ana, tudo bem? Parabéns Tudo bom? pela apresentação. Só que, se permitires, eu gostaria de complementar algumas orientações, né, em relação à saúde mental, que, obviamente, essa norma técnica, que é referente à atenção básica, todos os pacientes da saúde mental estão inseridos nesse processo, né, porque o responsável pelo cuidado é a atenção básica. Então, todos os pacientes que o CAPS, por exemplo, faz a ponte, o matriciamento, ou aqueles que são destinados a permanecerem no acompanhamento, né, da equipe da atenção básica, estão inseridos na mesma normativa, quer dizer, porque os crônicos estão contemplados, né? Porque os pacientes da saúde mental, a maioria, estão enquadrados numa doença crônica, né, também. Enfim, e a questão do atendimento nos CAPS, é óbvio que tem as características próprias, né, mas que durante a pandemia também houve algumas alterações, no sentido que agora eles estão retomando algumas atividades baseadas nas portarias do Estado e do Ministério, mas não foi emitido, aí a Ana explicou bem, não foi emitido nenhuma norma técnica especificamente para as especialidades, né? Porque os CAPs, enquanto serviço de CAPs, eles são considerados uma especialidade, que tem a ponte direta com a atenção básica. E esses pacientes, como eu disse, então, que são de competência mesmo do acompanhamento, né, pela atenção básica, estão contemplados nessa normativa técnica da atenção básica. Não sei se eu fiz entender. Fez, e só complementando, Julita, a Tatiana colocou em relação que o matriciamento está suspenso, né? Mas eu vejo que a gente pode pensar, né, uma Exato, proposta, até de estar fazendo
online, né? Como as reuniões Não, também isso vêm sim, acontecendo. inclusive, só para complementar isso, Ana, e os conselheiros, né, e enfim, todos que estão nos acompanhando, a Rita já está discutindo com as equipes dos 3 CAPs para continuar o matriciamento online. Ah, Né? perfeito. Assim como a gente tem feito as reuniões dos gerentes, agora são todas online, né? A reunião do comum, nesse sistema, sabe? Porque esse 1 ano de paralisação do matriciamento tem prejudicado, sim, um pouco o atendimento, né, aos usuários da saúde mental. Então, as equipes já estão retomando aquele cronograma onde já existia, né, esse matriciamento, que nós sabemos que não existe o matriciamento em todas as unidades básicas de saúde, porque isso é uma questão de capacidade operacional também, mas também de adesão das próprias equipes de atenção básica, né, para ter um sentido mais objetivado, tem que haver a necessidade dessas equipes em incorporar isso como um instrumento fundamental, né, de assessoria, digamos assim. Então, isso eles já estão estudando, sim, já está sendo discutido, né, e eu acho que é bem importante mesmo retomar o matriciamento, mesmo que for de forma online. Eu concordo também. Obrigado, Julita. Eu até anotei, eu tenho algumas dúvidas que até... como é que está, e talvez até talvez não seja o momento de dar a resposta, mas poderia até vir mais para o futuro, se todos os profissionais da ponta, porque aqui você está falando dos profissionais da ponta, esses profissionais estão visitando, irão visitar e devem visitar pessoas, e se todos eles que estão atendendo pessoas estão vacinados, devidamente vacinados, ou se tem alguém na ponta visitando gente sem tomar vacina. Bom, Edmar, nesse contexto, todos os nossos servidores, né, foram disponibilizados as vacinas, né? Inclusive até a gente teve um período ali onde demorou um pouquinho que alguns pacientes, alguns funcionários que estavam retornando, que estavam de férias, demorou para que essas pessoas fizessem a vacina, né? Inclusive foram feitos todos. Quem não tomou certamente é porque não quis, né? E também nós não podemos obrigá-los. E inclusive agora está sendo feito um movimento também de vacinar os nossos servidores que estão retomando já de férias, ou que estão de licença maternidade, ou que estão afastados. Então já foi também disponibilizado para que esses profissionais já fizessem a primeira dose, né? E já fizeram. A minha preocupação é a seguinte: uma coisa é a pessoa, por uma opção, não importa qual, não querer tomar vacina. Outra coisa é um funcionário público entrando nas residências das pessoas sem tomar vacina, ou atendendo no balcão sem tomar vacina, sendo que você está na Secretaria de Saúde. Eu acho que são riscos, mas isso é uma conversa que a gente tem que ter bem detalhada para tentar entender o que vai ser feito com essas pessoas. Porque, na realidade, a vacina foi disponibilizada para todos, né? Exatamente. Então, o município ele poderia criar até um instrumento para garantir que essas pessoas tomem vacina, como é para um monte de coisas. Eu, se matricular minha filha na escola pública, ela tem que ser vacinada. Ela é obrigada? É obrigada, sim. Mas essa sua fala, Edmar, é porque tem pessoas que estão trabalhando e não foram vacinadas, mesmo querendo? Não, eu estou perguntando... eu escuto esse zum, zum, zum. Eu não posso dizer fulano tá, ciclano não tá, porque eu não sei. Porque, assim, isso, em algum momento, nós tivemos um entrave ali no comecinho, lembra, até você falou no começo, né, porque tiveram algumas questões que pareciam meio conturbadas. Então, o DVE fez totalmente a reorganização desse processo justamente para vacinar todos os que estavam sem vacinar, né? Eu acho que isso cabe até, seria interessante conversar com a diretora do DVE, até para ela explicar melhor como é que está sendo essas estratégias, né, de vacinação. Sim. Eu nem vou me adentrar, porque eu não sei explicar corretamente, então eu posso falar alguma bobagem, né? Porque eu realmente, pelo menos eu conheço alguns que estão e falam assim, eu não tomo vacina, mas estão circulando no município, usando estrutura de Secretaria de Saúde, entrando em casas de pessoas, e isso eu acho que não combina com o nosso papel de
com o papel da Secretaria de Saúde. A outra coisa que eu queria perguntar, e que eu fiquei curioso, é porque aqui eu coloquei de novo na tela, no manter o distanciamento do paciente no mínimo 1,5 metro. Tá. Mas aí, não havendo a possibilidade de usar máscara cirúrgica, eu achava que todos iam estar usando máscara cirúrgica se sai da unidade. Então, esse texto está exatamente igual ao que o Ministério da Saúde tem publicado no guia de orientação para o agente comunitário de saúde. Na realidade, o que entendemos? O que entende-se, né, nessa frase? É que, havendo o distanciamento de 1,5 metro sem máscara, não há o risco de contaminação. Se isso não possa, né, ser respeitado, use-se a máscara. Mas, na sequência, tem uma orientação que diz o quê? Se o paciente tiver sintomas de Covid, usa máscara. Aí, como eu expliquei, como não sabemos quais pacientes terão, usa-se a máscara em todos. Ana, só queria complementar, pode ser, Edmar, claro. Ana. Claro. Fica à vontade. Obviamente, tanto é que a nossa recomendação da Secretaria é que os funcionários não usem máscara que não seja cirúrgica no local de trabalho, porque nós temos várias pessoas que gostam de usar as suas máscaras, fazem desfile até de modelos de máscara, né? Isso no começo era bem comum. Tanto é que não pode faltar máscara cirúrgica dentro das unidades. Isso aí é um cuidado que a gente está tendo. Se você chega na unidade e tu vê um funcionário lá dentro trabalhando com a sua máscara de tecido, a gente já pede imediatamente para ele trocar. Dentro do local de trabalho, nas visitas domiciliares, é obrigatório o uso da máscara cirúrgica. Conosco, nós fizemos essa recomendação. Isso. Correto? Só que a norma técnica, o Ministério coloca isso como se talvez alguns municípios não tenham adotado isso, que tem que ter máscara suficiente para todos os servidores, independente da sua função, desde que ele esteja no seu local de trabalho, nas unidades de saúde, ele tem que usar máscara cirúrgica, não pode usar máscara de pano. E isso que a Julita está falando é verdadeiro. Eu trabalho no setor administrativo, e tem máscara à disposição lá no meu setor. Isso. Agora, o que eu penso, eu perguntei até, porque isso dá aquele negócio, então não está usando. Porque, por exemplo, outros países já estão flexibilizando o uso de máscara, mas tem um volume de pessoas vacinadas gigante. Mas não é o nosso caso. Só complementando, Edmar, essa orientação ela é específica do agente comunitário. Então, assim, se você ler no parágrafo anterior, o que fala? O agente comunitário ele não deve entrar dentro do domicílio, ele vai ficar sempre na rua, né? Essa orientação não é para os profissionais médicos, enfermeiros de nível técnico, que conforme, né, a organização, né, e os critérios que vão elencar as visitas domiciliares, eles vão ter que entrar no domicílio. Aí sim, esses profissionais têm que seguir o guia que está disponível lá no site da Secretaria de Saúde. Né? Então, só para reforçar essa questão. E outra coisa que eu senti falta mas eu acho que talvez seja até uma outra nota técnica, da mesma forma como foi da saúde mental, que já foi comentado aqui, é a questão da interação das ações do DAS com o DVE, porque ali vocês colocam várias medidas, até de identificação dos casos suspeitos, de comunicar, e eu, desde o começo da pandemia, porque eu já trabalhei no DVE, eu dava qualquer coisa, o DVE ficava em polvorosa e fazia as ações de bloqueio, coisa que eu vi na dengue, coisa que ainda tem na dengue, e tem várias outras coisas, teve aquele navio com o povo que teve problema, então sempre teve bloqueio. E nessa pandemia eu senti a falta dessas ações de bloqueio, dessa integração. Se eu tenho alguma pessoa positiva, um suspeito, essa investigação. É lógico que eu entendo que demanda pessoas, demanda estrutura, mas eu acho que isso devia ser mais agilizado. E na execução financeira que foi apresentada nesse conselho, a vigilância em saúde cresceu muito pouco, enquanto que a média e alta complexidade explodiu. Ou seja, nós estamos mais
cuidando das consequências de uma pandemia do que tentando bloquear as causas. Isso falando nos números que foram apresentados. Então, eu acho que fica a dica, não sei, talvez você já tenha alguma coisa, se quiser até fazer alguma... eu penso que nesse sentido, Edmar, o DVE e o DAS vêm trabalhando em conjunto desde o início da pandemia, né? Então, cada um dentro das suas atribuições, mas se complementando em tudo, né? Então, principalmente agora, tanto nas ações de monitoramento, né? A central de monitoramento, a gente conta com essa parceria constante, né? A questão também da vacinação, né, para organizar os pontos de vacinação, para organizar toda a rede, o DAS sempre está presente, né, a parte da organização técnica, o DVE também é bem eficiente, né, nesse quesito. Então, assim, é que muita coisa não aparece, né, porque a gente trabalha em conjunto para que a coisa realmente, né, flua e aconteça da melhor forma possível, mas muitas vezes não é visto, né, porque são ações pontuais. Mas penso que talvez a gente possa discutir em outro momento melhor, até para a gente entender melhor essa sua ideia, né? E para ver se a gente pode estar fazendo algo nesse sentido. Sim. Eu acho que dá para a gente pensar sim. Mais alguém tem algum questionamento? Ou podemos até liberar a Ana? A Ana já tinha avisado que tem um compromisso importante com uma pessoa que é super importante. Eu agradeço, Edmar, bastante. Sim, mas quem tem criança é complicado. Estou vendo a Luísa ali, que saudade da Luísa. Pois é. Trabalhava com ela lá no Jardim Esperança. Sim. E também até peço desculpas que no começo eu não me apresentei, né? A minha função, eu sou supervisora da Estratégia Saúde da Família, juntamente com a Julita, né? Somos colegas de função no DAS, né? E estamos realizando aí um trabalho de grande parceria, né, Julita? Com certeza, né? Um desafio constante, cada dia é um novo dia. Reforçando a importância da atenção básica, né? As pessoas, muitos acham que trabalhar na atenção básica é simples, né? Porque parece que o nome não é compreendido na sua essência, né? Mas é o maior complexo que existe, é a atenção básica, que é a porta de entrada, né? E que ali tudo acontece. Então, é um desafio bem grande. Essa pandemia está fazendo a gente repensar muita coisa, sem dúvida, né? Mas que esse desafio continua, né? O Edmar citou uma coisa ali que realmente é fato, né? Parece que a gente tem uma dificuldade enorme de melhorar os investimentos na atenção básica, na parte de prevenção, em detrimento da doença mesmo, né? Mas eu acho que esse país está atravessando uma fase ruim, né? A cada vez mais parece, e que é difícil, né? Porque o município não é uma ilha, né? Ele é consequência também de um contexto amplo, né? Estadual e nacional, e é muito difícil o município, muitas vezes, se libertar disso, né? Porque é uma questão global mesmo e que, por incrível que pareça, né? Os 5.000 e tantos municípios não conseguem, às vezes, intervir de uma maneira mais objetiva dentro de uma coisa só que se chama Brasília, né? É impressionante isso. Mas é isso, nós estamos, acho que, vivendo uma fase com muito desafio no momento, né? Uma fase de desconstrução, parece, do Sistema Único de Saúde, de forças contrárias, mas, enfim, por isso que a função da atenção básica, eu acho que ela é uma função difícil, né? E cada vez mais a gente se defronta com mais desafios e mais resistência mesmo, né? Então, é isso, o nosso dia a dia é isso. E é uma luta que a Julita já acompanhou, e uma luta nossa, é cada vez deixar bem claro quais são os recursos que vão para a atenção básica. Esses recursos têm que ir para a ponta. A ponta é onde estão as soluções de muitos dos nossos males. E a gente está vendo
e isso ficou bem claro na pandemia, o volume de recursos que foi para média e alta complexidade, é lógico que às vezes é recurso que chega já carimbado e vai direto para o hospital, aumentou muito, enquanto que a atenção básica, vigilância, que seria as duas peças-chave, né, para realmente deterem o avanço da pandemia, não cresceram, ficaram ali timidamente, um crescimento bem tímido. Mas agora a gente vai destacar nessa sua fala, conforme foi apresentado no relatório do seu quadrimestre, o Estado de Santa Catarina repassou Itajaí 28 centavos para a vigilância em saúde no ano 2020. Sim. O Estado é aquela coisa, né? Mas eu acho que era isso, Ana. Muito obrigado pela apresentação. Acho que ninguém mais quer. Não tenho nenhuma solicitação de pedido ali. Obrigada, então. Obrigada também por ter atendido aí o pedido da pauta, né, de ter sido antes desse horário. E nós estamos à disposição. Eu falo também pela Julita, porque eu sei que ela sempre está à disposição. Eu também estou para o que vocês precisarem lá na Secretaria de Saúde. Obrigada. Tá bom, beijão na Laura. Obrigada. Bom, vamos então agora ao nosso próximo item de pauta, que é a pauta da 442ª reunião ordinária. Qual que é a sugestão, Paulo? E se algum conselheiro tem alguma sugestão de temática também, esse é o momento da gente estar alinhando e pensando na nossa evolução. Odmar, a princípio, eu teria só a questão dos informes da conferência, né? Mas eu queria anunciar o dia 21, que nós temos uma pauta bem interessante, inclusive é uma das reivindicações da conselheira Maria Aparecida, que é representante do Grupo Mariama, e nós vamos falar sobre a dor, né? Pacientes de dor crônica. Inclusive já sinalizou, vai participar dessa reunião o doutor Jamir, né, que faz atendimento ao esposo da Maria Aparecida, né? Ele vai vir falar no dia 21. E, é claro, a gente vai informar a secretaria também, porque nós precisamos também ver a disponibilidade de trazer alguns serviços para Itajaí, e a princípio só tem Joinville, né? O doutor Jamir, ele faz a cirurgia para a bomba de infusão, né? Uhum. E é do marido da Maria Aparecida. Mas eu falei, a princípio eu teria como só de pauta a 10ª Conferência de Saúde. Eu acho que uma temática que a gente vai ter que tratar uma hora ou outra é essa questão dos funcionários da ponta não estarem todos vacinados. Eu já vi que alguns estados até já legislaram sobre, e muitas vezes se discute obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Funcionário público é uma função pública, eu acho que na saúde tem algumas prerrogativas. A vacina, e qualquer vacina, é das nossas principais ferramentas de combate a diversos males, e a gente vê aí por uma coleção de abobrinha que andaram falando ultimamente, politizaram como se o vírus andasse com a bandeira de um determinado partido e a vacina com a bandeira de um determinado partido, e como se isso não fosse compatível, sabe? Então, é uma abobrinha completa. Mas, no caso é privado, tá lá o cara, tá na casa dele, cuida da vida dele, paga as contas dele, e não recebe do poder público, e não trabalha na saúde, tudo bem. Mas daqui a pouco, uma coisa que nós já conversamos aqui, da necessidade da vacinação, vão abrir as aulas, tem que vacinar os professores, e se por acaso a aula, daqui a pouco, eu vou querer que todos os professores sejam vacinados, porque minha filha vai para a aula, eu posso eventualmente voltar para a escola, e daí?
Aí você chega, está conversando lá com o professor, daí de repente aquele professor te passa uma doença que pode ser evitada, e só porque não tomou vacina. Então, Plínio, você abriu o microfone, você quer fazer um comentário? Eu acho que nós poderíamos, em algum momento, incluir como pauta da discussão um tema que tem me feito pensar e refletir. Quando a pandemia começou, um grande número de servidores foi afastado por se enquadrar naquelas condições de vulnerabilidade, médicos, enfermeiros, enfim, profissionais de todas as categorias foram afastados durante um bom tempo, e isso, naturalmente, acabou causando um impacto, né, na oferta desse serviço, exatamente no momento em que a demanda por serviços de saúde aumentava por conta da pandemia, especialmente nos serviços de pronto atendimento. Naquele momento, a gestão contratou uma empresa, a Proativa, para que ela pudesse preencher as lacunas existentes naquele momento na atenção básica, por decorrência do afastamento dos profissionais, e também para que eles pudessem ajudar na retaguarda do atendimento desses pacientes na unidade de pronto atendimento. Depois, essa empresa, ela passou a ser um braço muito eficaz, ou melhor, muito efetivo, na defesa intransigente da utilização dos tais kits Covid da prescrição de cloroquina, que hoje se sabe que é um procedimento e um medicamento que está absolutamente desmoralizado no mundo científico hoje, a ponto de a própria CPI do Senado ter afirmado de forma recorrente a absurda decisão de alguns gestores de utilizarem cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada e sem segurança clínica, a um custo que nós desconhecemos, né? Suspeita-se que em alguns municípios houve superfaturamento na compra desses medicamentos. Pois bem, essa empresa contratada aqui em Itajaí, ela pintou e bordou em relação à cloroquina, inclusive demitindo médicos e pressionando e assediando profissionais que se recusavam a prescrever medicamentos sem efeito comprovado no mundo científico, né? Pois bem, decorrido um ano e mais, né, 1 ano e 2 meses praticamente, da pandemia, eu, como conselheiro, gostaria muito de saber a quantas anda a situação da Proativa. Que tipo de serviço ela está prestando, quantos profissionais foram utilizados naquele momento inicial, quantos profissionais estão sendo utilizados hoje, os custos para o município dessa empresa, enfim, todos os desdobramentos decorrentes da terceirização de serviços justificados naquele momento pela pandemia, e que à medida em que a situação se amplia e a demanda por serviços acaba, né, reduzindo gradualmente, não na velocidade que desejávamos, mas é inegável que a demanda acaba sendo reduzida, salvo se ocorrer uma terceira onda, né? Então, eu estou muito curioso para saber os recursos que foram carregados para essa empresa, quem controla essa empresa, quem dá legitimidade e legalidade para a sua diretora assediar os profissionais médicos a prescrever medicamentos que são contra a prática clínica atualmente aceita. Então, acho que é um tema que merece que a gente... E um outro... Desculpe, Plínio. Outro desdobramento que me preocupa, e agora que você está falando, eu tinha até anotado, mas na hora acabei me distraindo. Essa empresa, aliás, a pandemia, ela cristalizou diversas ideias que a gente refutava há muito tempo, tipo educação à distância, virou tudo educação à distância. Fazer reunião remota, todo mundo virou fazer reunião remota. Ficar vendo coisa no YouTube, tá todo mundo vendo coisa no YouTube e assim por diante. E uma das coisas que esse conselho já se manifestou contrário em muitas vezes, que a privatização dos serviços da ponta foram privatizados. Então, tem unidade de saúde que você chega e a equipe que está ali fazendo o serviço, está tentando resolver, é uma equipe privada,
Aí a minha pergunta, ela deveria, sabe, no momento de pandemia, eu acho que nós aceitamos, mas ela deveria estar seguindo as regras da ponta, da atenção básica, e não é isso que está acontecendo. Eu vi em unidade, e bem isso que você acabou de citar, médico entrando em unidade, que é um profissional caro, médico entrando em unidade para receitar um medicamento somente, que era a ivermectina. Só para isso. Só para isso. E lembrando que numa unidade que é da ponta, quando tem um médico, atrai a população, porque tem várias questões que passam por esse profissional médico. A mesma coisa que acontece com as profissionais enfermeiras, os técnicos e tudo. Mas nos profissionais médicos, ficou bem claro isso, eles vinham só para atender a distribuição da tal da ivermectina, e depois, com alguma pressão, eles começaram a atender em alguns momentos a população. Mas nós vimos a ponta ser, por conta da pandemia, por conta de alguns afastamentos, algumas ausências, todas as grávidas foram afastadas, que estava correto mesmo, ninguém sabe o que pode acontecer com isso daí. E a ponta foi privatizada. Então, realmente tem vários questionamentos que precisam ser respondidos, e até aproveitar essa retomada do caminhar das atividades da ponta, é para que cada vez elas voltem a ser o Estratégia Saúde da Família, que nós sempre desejamos para todo o município, não só para algumas, para a maioria das unidades, tem que ser todas, não algumas. Odimar, perdão, eu acho ótima a pauta, muito boa mesmo. Só que outra vez eu não colocaria a questão da Proativo, porque a Proativo, pelo que se comenta, está saindo, né? Está entrando outra empresa que é chamada Clínica Comunique. E também agora, não sei se vocês sabem, isso que nós discutimos na reunião de quinta-feira da Comissão de Média e Alta Complexidade, quem está prestando serviço na Marejada é o Instituto Santa Clara, né? Então, eu colocaria, além do Proativo, eu colocaria todas as empresas terceirizadas que estão prestando serviço diretamente à população. Eu fico curioso e gostaria muito de saber se aquilo que era, no início da pandemia, uma convicção daqueles que defendiam o uso desses medicamentos sem eficácia comprovada, se aquela convicção se mantém hoje, apesar dessas práticas estarem sendo absolutamente ridicularizadas no mundo científico, se essa convicção se mantém hoje. E se se mantém, por que se mantém? E se não se mantém, em que isso repercute nas práticas preconizadas por essas empresas terceirizadas que continuam defendendo o uso da cloroquina, por exemplo. Então, o Pedro quer sugerir ali no chat ali um texto para incluir como a pauta? Eu acho, Paulo, que se a gente expandir, abrir para todas as empresas, né, eu temo que a gente não tenha tempo hábil para discutir com uma certa densidade o tema. Eu acho que, já que a Proativa está saindo, se é que está saindo, né, o que levou a gestão a abrir mão dessa empresa, que haja visto o tempo que ficou prestando serviços, né, saia, e qual é a natureza do serviço que prestou, e qual é a natureza dos serviços que essa nova empresa vai prestar, por que a troca, enfim, questões relacionadas a isso, né. Então, até lembrando que já é um grande recorte, né, o volume de recursos envolvidos e o número de profissionais mobilizados só de uma empresa já é gigante. Eu concordo com o Plínio, se a gente começar a puxar tudo, a gente não consegue dar conta. Até porque tem algumas questões que a COFIN levantou, por exemplo, dos contratos, né? Nós identificamos apenas um dos 3 contratos da Proativa divulgado no Jornal do Município. E, além de falta, várias informações a respeito de emissão de nota fiscal, detalhamento, né? E todo aquele que já foi levantado pelo Plínio, né? Então ficaria só a Proativo, seria isso? Sim, eu concordo com o Plínio.
podemos até já colocar em... Tá, então nós temos 3 itens de pauta, viu? Então já coloca ali no chat, só para a gente fazer a votação. Tá, se eu vou pegar Eu acho que, aqui. inclusive, seria interessante, Edmar, convidar não só alguém da gestão, que esteja Com diretamente certeza. Mas alguém da empresa. ligado, mas alguém da própria empresa, a própria diretora da empresa, para ela vir, É. ela explicar para ela a natureza das atividades, os problemas que ela enfrentou, deixou de enfrentar. Eu coloquei assim, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, né? Vacinação obrigatória para os servidores, não sei se o termo, compulsória, sabe? Eu acho que poderia colocar assim, a vacinação dos servidores da ponta. Presidente, Oi. o Denis levantou a mão. Diga, Denis. Não, foi sem querer. Ai. Olha lá, a Cleo atenta, diligente, rapidamente detectou, e o Denis Obrigado, Cleo, brincando foi com o sem querer. teclado. Eu acho que o Denis queria ver se a Cléo estava atenta. Estava testando. Cleo está sempre atenta. Bom, coloque ali então, Paulo. Eu acho que só fica a vacinação dos servidores da ponta. Eu vejo que vai caber, acho que coube todos. Conferência Municipal, vacinação de servidores da ponta, situação da empresa terceirizada proativa. Perfeito. Colocou ali? Botei já. Então, Proativa, o nome da empresa? Proativo. Proativa? Então, bom, os conselheiros titulares ou suplentes, na ausência de titulares, que aprovam essa pauta para 442ª reunião ordinária do dia 7 de junho, se manifestem. E daí agora nós vamos para a ata. Por enquanto, a pauta está sendo aprovada por todos os presentes. Agora a pauta, a ata. Não, tem ali embaixo. Já está na tela, Edmar? Sim, está na tela já. Aqui são as informações básicas, né, da conferência, os links, né, a hora que iniciou a reunião, que foi às 19h15, né, os meios de divulgação, os conselheiros presentes. Nós temos aqui... Paulo, corrija em 2021, lá em cima, 2020, eu acho. Não, 20. Por extenso ali. 17 de maio de 2021. Isso. Obrigado, Clínio. Aqui nós temos Paulo, Paulo Comunello com 2 L's, tá? Tá. Eu quero que vocês me ajudem na questão da presença. Se faltou algum nome aqui, por favor, me dê um sinal. Os conselheiros presentes do segmento do governo, temos Julita Chiranda, da Secretaria Municipal de Saúde, do segmento prestador privado, o Paulo Carnier, do Hospital Marieta, Renato, que chegou agora do Laboratório Flor, segmento dos profissionais, Plínio Silveira e o Hélio Sanches, da Associação Catarinense de Medicina, Família e Comunidade, Edmar, do Conselho Regional de Biologia, Fátima Cardoso, do CRES, Tatiana Helfman, do Sindicato dos Psicólogos, Carla do Utner, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, segmento dos usuários, Alexandra da AMA, a Ana Maria da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Cleonice Comunello com 2 L's dos Centro de Direitos Humanos de Itajaí, Graziela Gonçalves do Grupo Mariama, Cláudio Cruz da APTEC, o representante sindical não esteve presente, o Marcelo Teixeira do Sindicato dos Comerciais de Itajaí, Luísa Klein, da Associação do Jardim Esperança, Denis Sanches, da Associação dos Bairros Fazenda e Fazendinha, São João nós tivemos representante, Alexa Nascimento, da Associação dos Moradores do Bairro Campos dos Bahia e Paciência,
Evandro Oliveira, do CT Rápidos, e Paulo Roberto, secretário executivo. O presidente Comusa, Edmar Garcia, após anunciar o quórum regimental, fez a abertura. Chegou alguém aqui? Daniela. Fez a abertura e o início da gravação da reunião. Expediente, a leitura das correspondências, o e-mail que encaminha a resolução 77, reprova as contas do fundo. Número 2, o ofício Comusa, aqui é número 012, para a presidência da Câmara, que encaminha o cronograma da 10ª Conferência Municipal de Saúde, com as datas alteradas de acordo com a solicitação da CVI. Recebidos, nós temos o parecer da Controladoria Interna da Câmara dos Vereadores, do dia 7, que emite parecer favorável à realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde. A CI do DVE e da Gerência de Vigilância Sanitária de Itajaí, que é o número 51, que encaminha o relatório da água, que tem que complementar, até Edmar, que eu estava ali 2 meses, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Informes, referente à live violência sexual contra crianças e adolescentes, como identificar. A live será transmitida ao vivo às 18 horas pelo canal YouTube da Instituto Federal de Santa Catarina e será acessível em Libras. Também terá a emissão de certificado de participação. Os interessados devem se inscrever previamente. A ordem do dia, relatos da Conferência Municipal de Saúde, o presidente Edmar Garcia e o secretário executivo Paulo Roberto fizeram os informes. Informaram sobre o cronograma, material, divulgação, certificado, cartazes sobre a vacância da coordenação geral. Aqui, cartaz de uma mais. Mas questiona se alguém tem interesse de assumir a coordenação geral da 10ª Conferência. Comissão de elaboração do Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual 2022-2025, o presidente Edmar coloca em votação sobre a aprovação de formação da comissão. A comissão foi aprovada pela maioria. Paulo? Oi. Item 2.2. Não é comissão de elaboração do plano. Isso, acompanhamento. Desculpa. O Paulo. Oi. Eu gostaria que fosse contemplado aí na ata a questão da dengue, tá? De como está a situação da dengue em Itajaí e também a ideia de que seja disponibilizado repelente nas escolas. O que seria isso, Cleonice? É porque a Cleonice colocou no chat e eu acho que até a gente cometeu um equívoco, porque a gente poderia já também ter colocado como pauta, né? Quer se colocar como pauta também? Aí é só abrir mais uma votação. Está lá no chat. Vou ver aqui. Evandro Oliveira. Tem um chill terrível. Já tirei. Era do Edmar. Tá. Tatiana, Cleonice. É a Luísa fazendo pizza. Tá. Fátima, Cleonice, aqui. É preciso fazer um movimento na escola para conscientizar a população. Tem mais alguma coisa? Tem aqui o afastamento da Hanna, tem que colocar o documento que não está ali. A gente pode colocar como pauta, então, a questão da dengue, eu já coloco ali para... Cleonice, eu peço que, gentileza, que você escreva ali, que eu não estou achando. Daí eu já copio e colo o texto que você queira incluir na ata. Tá. Espera um pouquinho. Ela botou como está o controle da dengue no município, bem como fornecer repelente nas escolas. Informe. Eu vou colocar aqui no informe, então, seria isso?
questiona, né? É um questionamento, né? E pode entrar para uma pauta, para uma possível pauta, né? Tá Também, bem. e o Conselho sugere que seja disponibilizado repelente nas escolas também, principalmente escolas próximas de... Bom, o mosquito da dengue está em tudo que é lugar, né? Está próximo. Os alunos da rede, né? A rede completa ou só a rede pública? As escolas. As escolas. Paulo, já aproveita e corrige o nome do Paulo, do sua maleta, que é Paulo Carniel, não Carniel. Daniel. Ele pediu ali no chat para corrigir o nome dele. Olha. A conselheira Cleonice. Eu vou colocar em votação mais um novo item de pauta, que seria a apresentação pelo DVE sobre a situação da dengue em Itajaí. Então, os conselheiros titulares ou suplentes aos ex-titulares que aprovam essa inclusão de um novo item de pauta se manifestem. Seria isso, Cleonice? Fechou. Conselheira Cleonice Comunal questiona sobre a situação da dengue no município e sugere a distribuição do repelente aos alunos da escola de Itajaí. Ótimo. Ordem do dia. Eu já havia aqui, 10ª conferência, presidente Mário e o secretário fizeram. Eu já falei, né? Sobre acompanhamento também. A nota técnica 01/2021, reorganização do atendimento à atenção primária de saúde nas unidades básicas de saúde. A enfermeira Ana Paula Bonatti Duarte de Medeiros, supervisora da Estratégia de Saúde da Família, da Secretaria de Saúde, fez a apresentação da nota técnica. Ana Paula comenta que o objetivo é organizar o fluxo de atendimento dos pacientes, possibilitando menor tempo de permanência dos usuários da unidade. Seguir as medidas de proteção individual organizadas conforme o fluxograma de atendimento e manejo nas unidades básicas de saúde durante o Covid-A, Covid. Pauta da 442ª, 2007 de junho, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, vacinação de servidores da ponta, situação da empresa terceirizada Proativo, né? E qual é o quarto, que é a questão da dengue, né? Está no chat ali, Lima? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vou me... Isso, já coloquei no chat ali. Como é que está? Já colocou mesmo? Presidente, aprovar a nota. Pede para o Marcos. Eu colocaria, eu pegar o texto da Cleonice, que é a situação da dengue no município, né? A situação da dengue no município. Aqui, 4. Não é 4, aqui. A dengue no município. A apresentação pelo DVE sobre a situação da dengue no município. Pelo DVE. A situação da dengue no município de Itajaí. Ótimo. Tá. Aí, ata. Alguém tem mais alguma sugestão de texto? Corrigir ali, Paulo. Só corrigir lá em cima, onde... Ali, o item 2.2. 2.2. Sim. O presidente Edmar coloca em votação a aprovação, tiro sobre.
a formação da comissão. Tá. Alguém tem mais alguma sugestão? Então, a presente ata da reunião foi lida pelo secretário de saúde e não houve sugestão de inclusão de texto na ata. A ata foi. Quer colocar. Eu vou colocar ali para abrir votação, Edmar. Microfone fechado, Edmar. Os conselheiros titulares ou suplentes, na ausência de titulares, que aprovam a redação da ata como ela foi redigida até agora, se manifestem. Lembrando a todos que a íntegra da gravação, tanto imagem como áudio dessa reunião, mais todo o texto digitado no chat, também comporão esta ata. Ótimo. Então, eu acho que ela está aprovada por todos os conselheiros que se manifestaram aqui. É importante que todos se manifestem. Então, agora são 21h10. 9 no meu, né? Mas tudo bem, vamos arredondar para 10. Nós encerramos, então, agora a presente reunião. Muito obrigado pela participação de todos. Até a nossa próxima reunião ordinária e nas comissões que acontecerão durante as semanas. Lembrando também, Edmar, que nós temos agora a nossa primeira pré-conferência. Que é na quinta-feira. Nesta quinta-feira, nós temos a nossa primeira pré-conferência, que é do Votorantim, Cordeiros e Costa Cavalcante. O Paulo vai colocar daí o link. É importante que passe, dê uma olhada, porque nós temos que nos somar para ter umas excelentes pré-conferências, e daí lá no final nós vamos ter uma boa conferência municipal de saúde. Muito